Nessa segunda demonstração de revisão, nós vamos trabalhar com as estruturas de decisão, ver como que os ifs e os switch cases podem ajudar ao programa a tomar rumos diferentes, executar blocos de código diferentes, dependendo de qual é a decisão baseada em uma certa condição estabelecida. Para isso, um dos programas mais simples para poder entender como o if funciona é um programa que compara dois inteiros. Então vamos começar aqui com o include. É interessante que a gente salve já o programa para que ele entre como C. Então, maior de dois inteiros, ponto C. O stdio sempre vai estar aqui. E a nossa int main com return 0. E aqui dentro nós vamos receber dois inteiros e vamos comparar para ver qual deles é maior e mostrar isso para o usuário. Então, printf digite dois inteiros. A condição de igualdade também é uma condição que pode fazer parte disso, mas eu vou, para fins de simplicidade, escapar disso colocando que os dois inteiros têm que ser diferentes e confiando que o usuário vai fazer isso. Para a condição de igualdade, nós teríamos que testar anteriormente para ver quais são se os seus números são iguais e se isso fosse, por acaso, alguma possibilidade ali dentro. E aqui, então, nós vamos colocar dois inteiros, int num1 e num2, e vamos buscar com scanf esses dois inteiros, %d, e o endereço, sempre lembrando do e, do num1, e agora do num2. Entrei com os dois, e agora nós temos que decidir qual deles é o maior. E para decidir qual deles é o maior, a gente vai usar o if, que é a instrução que faz isso aqui em C, onde dentro de um parênteses nós colocamos qual é a condição a ser testada, e nesse caso aqui a condição a ser testada é se num1 é maior do que num2. Se num1 é maior do que num2, então a gente pode mostrar isso na tela. Primeiro número é maior. E caso essa condição seja falsa, quer dizer que num1 não é maior que num2. Isso quer dizer que num1 deve ser menor do que num2, levando em conta que os dois são diferentes. Então não preciso fazer um novo teste, eu posso somente colocar o else, que é o que vai verificar caso o contrário da condição ocorra, e aqui eu uso uma outra mensagem que vai ser que o segundo número é o maior. Desse ponto de vista, então, essa condição aqui vai ser testada pelo if. Então, condição num1 maior que num2 vai ser testada pelo if. Se essa condição for verdadeira, o bloco de código que está logo abaixo do if, que está dentro do if, o seguinte ao if, vai ser executado. Caso a condição seja falsa, o bloco abaixo do else vai ser executado. E só antes de compilar, ele faz uma sugestão aqui de um %n depois do valor do scanf. Isso aqui não vai nos ajudar nesse caso aqui em particular, então é melhor retirar esse %n, só colocar o %d ali dentro do scanf. Vamos então compilar, gcc o maior 2, ponto c, menos o maior 2, e agora vamos executar o maior 2, e dois inteiros, 10 e 20, e o segundo número maior. Ele consegue fazer esse cálculo de forma bastante simples, e a gente pode fazer com que o if tenha mais condições se por acaso você faz alguma operação um pouco mais complexa. Como, por exemplo, nós podemos fazer o programa decidir entre o maior de 3 inteiros. Então, vou salvar como aqui. Ele vai ser o maior de 3 e não só de 2. E nesse caso aqui eu vou ter 3 números, num 3,
digitar 3 inteiros diferentes ainda, vamos considerar isso como diferentes. Eu vou colocar mais um scanf aqui para o próximo número, 3. E eu tenho várias maneiras diferentes de fazer isso. O if é bastante flexível, você pode resolver o mesmo problema de maneiras diferentes. Mas nesse caso aqui, eu vou usar um operador lógico para verificar se o num1 é o primeiro número, é o número maior. Para o num1 ser o maior número, tem que ser maior do que 2 e do que o terceiro também. Maior que num2 do que num3. Eu posso então concatenar essas duas condições usando o e lógico, o AND lógico. Então, se num1 for maior que num2 e, ao mesmo tempo, num1 for também maior que num3, então ele é o maior número que eu tenho aqui. Então, eu posso colocar com certeza que o primeiro número é maior. Caso uma dessas duas condições seja falsa, se vocês lembram da tabela verdade do operador lógico e, as duas condições têm que ser verdadeiras para que ele retorne como verdadeiro. Se qualquer uma das duas, ou as duas, retornar falso, ele sempre retorna falso. Se por acaso ele retornar falso, quer dizer que ou num1 ou num3 são maiores que num1, que o primeiro número. Ou o segundo e o terceiro são maiores que o primeiro. E isso é o que acontece aqui no else. Então, caso ele caia para o else, ou o segundo ou o terceiro são maiores. Eu não sei ainda exatamente qual deles, então eu posso testar isso aqui. Dentro desse else, eu posso colocar um outro if. Então, um if, eu quero testar o num2 agora. Se o num2 for maior que num1, eu não sei se ele é maior ou menor, porque o retorno daquele falso, daquele AND, daquele e lógico, não me diz exatamente qual das condições foi falseada. Então eu testo novamente aqui para verificar se o num2 é maior que os outros dois. Então se o num2 for maior que num1 e o e lógico, num2 for também maior que num3, então eu posso afirmar com certeza de que o num2 é o maior número. Printf, segundo número é maior. Vou tirar essa vírgula daqui. E caso contrário, então eu tenho uma terceira possibilidade, que é o fato do terceiro número ser maior. Deixa eu colocar isso daqui aqui. Aí está equivalente. Se por acaso essas duas condições forem falsas, só resta como possibilidade que o terceiro número seja maior. Então vamos analisar aqui novamente. Na primeira condição eu testo para verificar se por acaso o primeiro número é maior que o segundo e que o terceiro. Se sim, eu então mostro a mensagem que o primeiro número é maior. Caso isso seja falso, eu não sei exatamente porquê, se foi o segundo ou terceiro número maior, eu caio na cláusula else, e aqui eu testo então o segundo número. O primeiro já não é, eu vou testar o segundo. Se o segundo número é maior que o primeiro, e se o segundo número é maior que o terceiro também. Se isso for verdadeiro, então ele mostra essa possibilidade para mim, mostra essa mensagem de que o segundo número é maior. Caso contrário, se alguma dois testes retornou falso, então eu caio para esse else, aonde a única possibilidade que restou é que o terceiro número seja maior. Ou seja, o primeiro número não é maior, já testei isso com essa condição aqui. Eu testei se o segundo número também é maior, testei aqui dentro. Finalmente, eu não preciso testar mais nada, não preciso colocar um if aqui, if o num3 é maior que o num1 e o resto, porque a única possibilidade que restou é que o terceiro seja maior. O terceiro teste acaba não sendo necessário. Existem outras maneiras de você tentar fazer decisões como essa. As decisões, de forma geral, os ifs sempre podem ser mudados de forma a representar como o programador está vendo esse problema. Mas essa é uma das maneiras mais simples, mais fáceis de ser lidas, e é por isso que a gente está usando ela aqui neste exemplo. Vamos salvar e vamos compilar. Então, gcc maior 3, menos O maior 3. E agora, ponto barra, maior 3, coloco os 4, 2 e 9, e agora diz que o terceiro número maior. Se eu inverter por acaso isso daqui,
o primeiro número sendo maior, ele já faz já traz o primeiro como maior, e vocês percebem que isso daqui acaba tendo um custo diferente em termos de execução, porque eu faço um teste, no caso dos primeiros números serem maiores, eu gasto só um teste com isso, caso contrário, eu gasto 2 testes para o segundo e mais um else para o terceiro aqui. Mas de forma geral vocês entenderam como funciona o if, e ele serve para fazer essas decisões baseadas em uma única decisão de comparação que você tenha, ou uma sequência delas encadeadas com os operadores lógicos, como AND, OR, NOT, de forma a você compor o teste que você quer executar em cima das variáveis e do ambiente que você tem. Além do teste com o if, nós temos um outro comando dentro do C, que é o switch case. Então, eu vou salvar isso daqui como excase1.c. E nesse exemplo de case, o switch case é um tipo de comando onde ele testa o inteiro. Lembrando que os chars, um char também é um inteiro, com estado inteiro dentro de C, então eu posso testar um caractere também, ou um inteiro para fazer uma comparação de igualdade e eventualmente de faixa, colocando algumas cláusulas especiais. Nós vamos fazer o teste com o char, que é o exemplo que está lá nos slides, onde nós testamos baseado naquele grau de notas que você tem quando você considera as notas como letras A, B, C, D, E e F. Então vamos fazer aqui o include do stdio.h, a nossa int main, return 0, e aqui eu vou tratar a nota, então o char, a nota igual a, por exemplo, B, que é o exemplo que está colocado lá. Em vez de estar com uma sequência de ifs, nesse caso aqui eu teria A, B, C, D e F, eu teria 4 notas dentro disso, 4 testes. Eu posso fazer isso aqui com switch case, quando eu quero fazer o teste em cima do mesmo tipo de variável, de uma só variável, o switch case acaba sendo um pouquinho mais simples. Ele já mostra para mim aqui um protótipo do case, e a expressão que eu quero testar, a variável que eu quero testar, é a nota. A gente sempre trata isso daqui como uma expressão, porque não precisa necessariamente ser só uma variável, pode ser uma operação entre variáveis, pode ser uma chamada de função ou alguma outra coisa. Então, ele sempre trata dentro da sintaxe com expressão. Se por acaso você tiver uma nota A, então você tem provavelmente um bom aluno, uma nota boa, um printf aqui, coloca um ótimo. E se vocês estão lembrados, quando a sintaxe do case diz que se você, para cada vez que você entra dentro de um dos casos que ele está mostrando como exemplo, ele entra e continua executando em todos eles. A partir do primeiro que ele entra, ele vai rodar em todos eles. Então, para você evitar isso, você tem que usar um break para que ele entre e pare por ali. Na prática, para cada um dos casos que você tem aqui, você tem que colocar um break. Eu vou colocar um segundo case aqui, do B. O B tem um printf de muito bom. Vou colocar aqui o C também. O C tem um printf de bom, somente bom. O D, printf de suficiente. Deixa eu colocar um barra N aqui também. E caso você tenha um F, então você reprovou.
reprovado. Existe também uma cláusula aqui dentro do switch que é a default. O default é usado quando a decisão, nenhuma dos casos mostrados anteriormente foi utilizado para a decisão. Então o default é usado quando nenhuma das opções acima foi utilizada, quer dizer que todas as opções que você previu no seu programa, por algum motivo, não conseguiram retornar como true. Isso pode ser um erro, ou você pode ter um caso geral, onde você coloca um default. Nesse caso aqui, realmente é um erro, então você pode colocar nota inválida. Se por acaso ele não conseguiu, não é nem A, nem B, nem C, nem D, e nem F, é uma nota inválida. Além disso daqui, eu vou colocar o break, para que vocês possam ver como isso funciona, principalmente depois, colocar os breaks em cada um dos casos, para que ele entre e saia dali e não continue. Vamos compilar isso daqui. GCC exCase1 -o exCase e executar. Como nós colocamos B, ele mostra como muito bom. Se eu por acaso mudar isso daqui para um C, por exemplo, ele vai, uma vez que a gente compile e execute novamente, ele vai mostrar o bom somente ali dentro. Vamos ver algumas coisas aqui no switch case que podem ser interessantes, que é o fato de que, por exemplo, para que servem os breaks mesmo? Eu vou retirar os breaks daqui, mas vou retirar só com comentários, para que eles não sejam respeitados, mas para que eles ainda existam ali. Então não tem mais breaks. Ele vai entrar no primeiro e vai continuar para todos os outros. Percebam que a nossa nota aqui é C. O que vai acontecer aqui nesse caso? Ele vai entrar no switch case, vai testar o primeiro case, não é C, o segundo case não é o B, o terceiro case ele entra, imprime o bom, e não sai mais. Não tem um break aqui para ele parar. Então ele vai imprimir o que tem no bom e vai continuar rodando todos os outros. Suficiente, reprovado, nota inválida, inclusive o default, em boa parte das vezes dos compiladores. E mostra todas as mensagens que não é exatamente o que a gente quer. Vou dar uma olhadinha aqui. Então, como eu tinha comentado, quando ele entra no C, ele entra e começa a executar todos eles. Todas as opções. Por que essa situação foi criada? Para que, caso você tenha condições que sejam iguais, respostas iguais, para valores diferentes, você possa se utilizar da falta do break para mostrar isso de forma adequada. Como é o caso do exemplo que está colocado lá nos slides, eu vou retornar esse break aqui, aonde se for B ou C, você recebe somente um muito bom. Então eu vou retirar essas linhas daqui, eu não preciso delas. E eu estou dizendo que se for B ou C, ele vai ter o mesmo comportamento. Ou seja, ele vai entrar e vai executar o B e o C da mesma maneira. Vou colocar o break novamente aqui para todos os outros. E nós vamos evitar o problema que nós temos. E vou deixar o C como está aqui dentro, ele vai mostrar que o comportamento dele com C ou com B vai ser o mesmo. Porque ele, quando definido a variável para C, se for A ele entra e executa aqui, não é o caso. Se for B também não é. Se for C ele entra e mostra o bom. Tem o break, ele sai e retorna. Vamos ver como isso vai acontecer. Compilação e a execução. Então ele mostra o bom somente. Se por acaso eu colocar aqui um B, ele vai entrar no B, não há um break, ele continua com o C e imprime o mesmo bom que era para o C também. Isso quer dizer que o B ou C são considerados bons para essa avaliação desse programa. E esse é o método que você tem, esse é o comportamento que você possui. O case também tem outras possibilidades para serem vistas aqui, quando você usa realmente um inteiro. Apesar do char ser considerado como inteiro, vou colocar um inteiro com um valor realmente numérico e nós vamos ver como isso funciona. Vou salvar primeiro com um outro nome, é o exemplo case 2. E aqui, em vez de uma nota com char, eu vou colocar com um int.
colocar como 0 e até para evitar nossas recompilações, eu vou trazer isso do teclado, digite uma nota, e aqui eu faço o scanf do %d, isso daqui da nota, o endereço dela, né, e nota. Então vai receber a nota aqui dentro. Agora a nota não vai ser mais baseado nisso, eu vou colocar somente como, por exemplo, 10, vou colocar aqui como um 9, talvez um 8, como sendo bons, um 7, como sendo suficiente, vamos levar em conta que a média seria 7, e um 6 como reprovado. Perceba que nós temos alguns problemas aqui, né? Já vamos dar uma olhadinha em como isso vai se resolver. Quando eu executo agora... Opa! Não era o exemplo case 1. É o exemplo case 2. Menos O e X case 2. X case 2. E quando eu digito a nota, vou colocar a nota 9, por exemplo, ele mostra para mim que é bom. Quando eu digito uma nota que é 6, ele mostra para mim que é reprovado. Quando eu digito uma nota que é um 5, ele diz que a nota é inválida, porque eu teria que colocar um case para cada um deles. E eu tenho mais problemas aqui, porque eu estou falando de inteiros aqui, mas notas não são, na maior parte das vezes, inteiras. Você tem notas que são fracionárias. Então eu deveria poder colocar um float aqui, certo? Vamos tentar colocar um float para que ele possa rodar. E eu vou colocar aqui, na realidade, um %f. Eu só vou tentar compilar dessa forma. Quando ele tentar usar a nota aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. E ele reclama que a expressão colocada dentro do switch não é um inteiro. O switch sempre trabalha com o conceito de inteiros. Você não tem como colocar um valor de ponto flutuante ali dentro. Parte da explicação disso vem do fato de que quando você compara valores de ponto flutuante, principalmente para igualdade, você tem que ter muito cuidado, porque baseado no fato do padrão I3E754, isso está descrito no padrão, bem na verdade, pode ser que você tenha dois valores de ponto flutuante que aparentemente sejam iguais, então você tem 0.1 para um, 0.1 para outro, mas porque você não tem um float e um double, ou porque você traz esse ponto flutuante de uma outra operação aritmética, pode ser que a precisão dele, a representação dele no que diz respeito ao que está depois da vírgula, vá ser diferente. E a comparação do I3E754, do padrão, é feita bit a bit. Então, algum tipo de diferença mínima em todos os 32 ou 64 bits dentro do seu float ou do seu double, apesar disso não aparecer quando você mostra o valor, pode acabar tendo um problema. Então, em geral, você faz comparações com float baseado em ranges ou coisas assim. É raro que você queira fazer uma comparação de igualdade com float, na verdade, em boa parte dos programas. Por isso, o switch case só trabalha com inteiros. Isso nos dá um certo problema aqui, porque então a gente não consegue trabalhar com notas fracionárias, né? É difícil você mexer com notas assim. Bem, nós temos algumas outras possibilidades. Vou colocar um int aqui para mexer com faixas, que volta a ser um D. E a gente pode considerar a nota como sendo de 0 a 100 aqui dentro, e não só de 0 a 10. Isso torna a coisa um pouco mais fácil. E quando nós trabalhamos dentro do case, a gente pode trabalhar com faixas, mas as faixas têm que ser representadas usando reticências, usando 3 pontos. Num exemplo aqui, se eu quero fazer com que o ótimo seja de 9 a 10, de 90 a 100, pensando aqui, posso colocar como 90, reticências, espaço, 100. E esse espaço antes e depois das reticências é necessário. Então agora eu coloco entre 90 e 100, entre 9 e 10, com todas as variações no meio, como ótimo. O 9 e 8 aqui deixam de ser necessários, e na realidade para o bom, vou tirar essa linha daqui, eu vou colocar como sendo de 80 reticências a 99. Perdão, a 89. A 89. Então de 80 a 89 você tem ele como bom.
de 70 reticências até 79, você tem isso como suficiente, e de 0 até reticências 69 você tem como reprovado. Se por acaso for diferente desses valores, então você trata como nota inválida. Então, na verdade a gente está usando o artifício aqui, porque como não suporta ponto flutuante, nós estamos tratando a nota como se fosse um inteiro, mas carregando o valor fracionário dentro do inteiro, fazendo uma multiplicação aqui. Nesse caso aqui, nós vamos ver como ele funciona. E claro, a reticência mostra um valor de faixa dentro do switch case. Esse valor de faixa, as reticências tem que ser sempre do menor para o maior, e tem que ser sempre com espaço antes e depois das reticências. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Então, compilando novamente, executando aqui. Se eu colocar uma nota como 88, então ele me diz, bom, é uma nota razoável. Se eu colocar uma nota como 34, 3.4, ele diz que estou reprovado. Então agora já consegue fazer essa faixa de uma maneira um pouco diferente. Existem algumas instituições de ensino que usam nota de 0 a 100 vezes 0 a 10, acaba sendo mais fácil, acaba sendo mais comum, na verdade, em 0 a 10. Mas nesse caso aqui nós usamos isso somente como um artifício para conseguir ainda assim trabalhar com essa nota parcialmente fracionária, mas respeitando a limitação do switch case que trabalha somente com inteiros. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Por favor, mandem dúvidas caso contrário. Obrigado e até mais.